Olá, está no ar mais um TV Câmara. Assista agora na íntegra a sessão do dia 25 de outubro de 2011. Senhoras e senhores, muito boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos desta 25ª reunião da 6ª sessão ordinária. Reunião essa solene em homenagem ao centenário da primeira Igreja Batista de Nova Friburgo. Reunião essa solicitada por mim e aprovada por unanimidade dos pares desta casa. E para compor a mesa dos nossos trabalhos nesta reunião, eu gostaria de convidar o pastor, presidente, nosso querido amigo Francisco Amaral. Gostaria de solicitar ao vereador Cláudio Damião que faça as honras, por gentileza. Convidamos também para fazer parte da mesa dos nossos trabalhos o senhor Shalom Confessor de Aguiar Amaral. Ele é da Câmara de Comércio Brasil-Moçambique. Convidamos ainda o pastor Daniel Kopke, segundo vice-presidente da Igreja Batista de Nova Friburgo. O primeiro vice ainda não chegou, né? Daqui a pouco a gente chega. Tá. Estamos aguardando a chegada do pastor Rodrigo, que é o primeiro vice-presidente. Gostaríamos de convidar para compor a mesa dos trabalhos o senhor Cid Cardoso. Pode ser? Acaba de chegar na nossa casa e nós gostaríamos de convidar para compor a mesa dos trabalhos
o pastor, primeiro vice-presidente, pastor Rodrigo Paradella. Nossos convidados ainda estão chegando, alguns. Nós vamos iniciando a sessão e ao longo da sessão nós faremos algumas menções, ainda se for o caso de convidar algumas pessoas para compor juntamente conosco os nossos trabalhos. Mas eu gostaria de dizer, pastor Francisco, demais pastores, né, esse lindo coral encontra-se aqui hoje na nossa assistência, que para nós hoje é uma noite especial, motivo de alegria, de prazer, principalmente por receber na nossa casa o povo de Deus. Para a gente é uma grande alegria, né? A nossa casa tão acostumada aos debates políticos, aos embates, né? Muitas das vezes calorosos, e quando a gente abre um espaço como esse, né, para receber uma bênção, para receber os cânticos que nós ouviremos daqui a pouco, né, essas palavras com certeza de carinho, de alento, para nós é motivo de muita alegria e faz parte, né, da nossa casa, com certeza, a gente se encher desse espírito, né, para que a gente possa cada vez mais, né, ter a verdadeira noção de decidir os destinos da nossa cidade. Então, para a gente é muito importante a realização de reuniões como essa. Então, para mim foi motivo de muito orgulho, né, solicitar esta reunião solene em homenagem aos 100 anos da primeira Igreja Batista em Nova Friburgo. Com certeza, ao longo desses 100 anos, muitas histórias bonitas foram escritas, né, por vocês, pela igreja, quantos homens, mulheres, adultos, jovens, né, já senhores, que tiveram as suas vidas transformadas através da passagem pela primeira Igreja Batista aqui em Nova Friburgo. Então, com certeza, será uma noite onde nós ouviremos aqui muitas coisas boas. E agradeço já de antemão os pares que votaram e aprovaram por unanimidade o requerimento dessa sessão, né? Eu vou fazer agora a leitura de um breve histórico, antes de passar a palavra ao nosso pastor, para que ele dê prosseguimento à nossa sessão. No dia 21 de outubro de 1911, foi organizada a primeira Igreja Batista de Nova Friburgo. Em 1906, os missionários Daniel Crosland e A.L. Dunstan iniciaram o trabalho. No ano de 1907, foi alugada uma casa para servir de santuário, tendo então o concurso do evangelista Kleber Martins. Em 1908, o pastor Daniel Crosland efetuou os primeiros batismos, imergindo os irmãos Evaristo e Dorcelina dos Santos. Teve início, então, uma série de perseguições religiosas. Várias vezes foram apedrejados nossos irmãos na Praça do Suspiro. Solicitaram constitucionalmente proteção do governo do Estado do Rio de Janeiro, sendo enviado 12 praças de infantaria e cavalaria para garantir a liberdade religiosa. Ainda em 1908, mudou-se para a cidade o missionário A.B. Christie. Em 1911, há 95 anos, era organizada a nossa igreja. Em julho de 1913, com a mudança do Instituto Batista para Campos, o trabalho retrocedeu. Nesse período difícil de nossa história, tivemos a orientação inestimável do pastor Alberto Vaz Lessa. Em 1923, o pastor Antônio Charles reorganizou a igreja e reabriu a obra educacional. Além desses pioneiros, a igreja teve à frente os pastores Aristóteles Queiroz, Clério Boechat, Abelar Suzano de Siqueira, Benjamin Monteiro, Antônio Soares Ferreira, Gladstone Francisco Paixão, durante 8 anos. Valdir Rocha
que construiu o novo templo, Francisco Mancebo Reis, Dilton Francione de Abreu, Nilson Nobre de Oliveira, interino João Batista Filho, Jair Garcia de Cerqueira, Jairo Moreira e atualmente, há 17 anos, o pastor José Francisco de Aguiar do Amaral, que deu início à obra do novo prédio de educação religiosa e seu santuário em fase de inauguração. Uma breve, como eu disse aqui, uma história, né, de sangue, suor e lágrima, mas também de fé, com certeza, muita fé, obras e alegrias em Cristo. Vou passar nesse momento, portanto, a palavra ao nosso querido pastor Francisco, para que a gente dê início à sessão. Com a palavra, então, ao nosso presidente da Primeira Igreja Batista Nova Friburgo, Francisco Amaral. Fique à vontade, pastor. Muito obrigado, querido vereador Sérgio Xavier de Souza, ilustre homem público de nossa cidade, juntamente com seus pares, representados aqui nas pessoas ilustres dos vereadores que conosco estão prestigiando esse momento, porque reconhecem que a obra do cristianismo, a obra da igreja é uma obra séria que labuta juntamente com os esforços dessa casa do povo também. É um privilégio muito grande, doutor Sérgio Xavier de Souza, participar desse momento, porque percebemos que a igreja, na sua luta, não tem uma luta isolada, é uma luta reconhecida pelos homens públicos de nossa cidade, pela sociedade como um todo, bem representada pelos pares que aqui estão, que representam a nossa cidade. Eu me sinto muito feliz, muito honrado, porque o centenário não acontece todos os dias. E passar em branco, sem uma menção ou sem um reconhecimento à obra espiritual, assistencial, feita pela igreja, através da história, é um momento que nos alegra e traz ao nosso coração muito contentamento. Nós queremos reafirmar o que temos feito em outras oportunidades, que os nossos vereadores são alvos de nossa oração constantemente. Sabemos que a luta dos senhores também não é uma luta muito fácil, não é? Porque em cada cabeça de um morador dessa cidade, não somente há uma mente, mas há uma convenção com ideias, não é? Muitas vezes próprias, não é? Que pululam na mente e fazem, às vezes, concordar ou discordar, criticar sobre muitos aspectos, qualquer atitude que seja, porque as atitudes humanas são alvos de crítica. Mas a posição da igreja é uma posição de orar pelos homens públicos, porque eles precisam muito da assistência do Senhor e precisam também do nosso apoio, mais do que crítica, do apoio, porque sabemos que liderar não é uma tarefa muito fácil. Dr. Sérgio Xavier de Souza, quando nas suas primeiras palavras foi feita menção que esta casa, às vezes, é uma casa de debates acalorados, não é? É impressionante como o Espírito de Deus age muitas vezes. Nós que vamos à tribuna, ao púlpito para pregar, buscamos sempre orientação de Deus para saber o que pregar para o povo, porque a pregação é algo que vem do alto pela inspiração do Espírito Santo, e quando nós pregamos, não pregamos de nós mesmos, e nós nem pregamos, não é, aquilo que nós gostaríamos de pregar, mas nós pregamos aquilo que Deus quer que se pregue, porque em cada banco ou em cada cadeira da igreja, nós temos uma pessoa com uma necessidade muito peculiar. Às vezes uma pessoa que deseja o alento, uma palavra de encorajamento, uma palavra direcionada a um coração que está ali dorido, quebrantado,
Como hoje, por exemplo, um momento que tive com uma família que perdeu um menininho de 2 anos, um casal novinho, e a gente participando daquele momento com aquela família, nós sentimos o quanto é importante a palavra de Deus num momento como este, trazendo conforto ao coração daquela pessoa tão necessitada. Então, há momentos na vida em que a palavra humana não tem alcance, aquele alcance que tem a palavra de Deus nos corações. E como é bom a gente trabalhar, a gente labutar, a gente pregar uma palavra que não é nossa, mas é uma palavra que vem da boca de Deus para a necessidade do povo. E eu escolhi uma palavra do Senhor, por orientação do Espírito Santo, que talvez possa ser de grande utilidade, também aqui nesta casa do povo. Eu leio na carta de Tiago, ali no capítulo 1, a partir do verso 19, Dr. Sérgio Xavier de Souza e demais vereadores e demais presentes nessa casa. Diz a palavra de Deus assim: a prática da palavra de Deus. Sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, pois a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, despojando-se de toda impureza e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla no espelho seu rosto natural, e depois de se contemplar a si mesmo, vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que realizar. Se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a sua religião é vã. A religião pura e imaculada para com o nosso Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Nós temos aqui, queridos, uma definição do que é religião. A religião não é uma disputa ideológica, a religião não é uma concorrência de placas denominacionais. A religião, do ponto de vista de Deus, e esta é a ótica que nós precisamos compreender, a religião na ótica divina é ação, é cumprimento da palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, na conclusão de Tiago, diz que a religião pura e imaculada, isto é, sem mancha, para com Deus é assim e deve ser assim: visitar os órfãos, os necessitados, as viúvas em suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Esse é o esforço que nós devemos fazer para que o mundo não contamine o coração do ser humano. E dentro da igreja, dos templos religiosos que pregam a palavra de Deus com honestidade, com sinceridade, a pessoa vai ali encontrar refúgio, vai encontrar ali conforto, vai encontrar resposta para os clamores e necessidades da alma. Quando nós abrimos a palavra do Senhor, não estamos abrindo apenas letras, mas uma palavra viva e eficaz, que vem atuar dentro do coração do ser humano, produzindo efeitos imediatos na sua própria vida, na sua família e também no contexto cultural onde viva esta pessoa.
Então, a palavra de Deus pregada, ela deve ser ouvida, obedecida e cumprida. Esse é o propósito da primeira Igreja Batista de Nova Friburgo, inserida na cultura dessa cidade, tendo através dos diversos pastores que aqui passaram, e de uma membresia, muitos já partiram para a glória, fazem parte hoje da Igreja Triunfante. Nós outros que aqui estamos fazemos parte da igreja militante, que luta, que trabalha, mas nós queremos fazer a vontade do Senhor. Enquanto estivermos fazendo a vontade do Senhor, estaremos cumprindo a vontade daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E nós queremos agradecer muitíssimo a homenagem desta casa, nesta sessão solene, aos demais vereadores que aqui estão, que todos são alvos de nossa oração e que Deus possa abençoá-los enquanto estiverem servindo essa sociedade que confiou aos senhores todos, não é? Esse tempo para cumprir também diante do Senhor aquilo que Deus espera também dos senhores. E eu sei que os senhores têm feito o máximo, o melhor para cumprir esta vontade, essa determinação do alto. Eu gostaria de introduzir, então, agora, com a sua permissão, senhor presidente, o coral da Igreja Batista para cantar 2 cânticos, 2 hinos, não é? Para que o Senhor, como disse muito bem nosso presidente, traga conforto ao nosso coração e alegria espiritual também.
coral vai cantar agora Aleluia de Handel. Amém. Muito obrigado, coral. Quero dizer que esse coral é uma grande bênção de Deus na minha vida. Dizem que o teste para um bom coral é cantar Aleluia de Handel. Então, os irmãos sempre passaram no teste, graças a Deus. Esse coral canta já há muito tempo, glorificando o nome do Senhor. Eu quero particularmente agradecer-lhes por trazer a esta casa a som celestial e também aos nossos corações, como disse nosso presidente, esse momento de alegria e de conforto às nossas almas. Eu gostaria de orar, com a permissão do nosso presidente, pelos nossos queridos vereadores, que nós amamos,
e por todos temos orado. Tenho certeza de que temos mais orado do que criticado, com certeza, que sabemos que é muito difícil o trabalho dos senhores, muito difícil, não é? E os senhores precisam contar com as nossas orações. A palavra de Deus nos diz, lá na carta de Timóteo, que o Senhor quer que todos os homens orem levantando mãos limpas, mãos santas e limpas para o alto. E nós queremos que os nossos queridos vereadores, e que lutam e debatem ideias e planejam, não é, criando para essa cidade meios de viver com mais alegria, com mais conforto, com mais esperança também, que os senhores tenham essa investidura espiritual na alma, para que possam brilhar através das suas ideias, abençoando esse povo que tanto espera dos homens públicos. Então, com a permissão do senhor presidente, gostaria de orar por esta casa e pelos vereadores. Pai de amor, nós queremos te agradecer por esse momento tão importante, Senhor, e que nesta casa do povo somos acolhidos para cantar, para abrir a Tua palavra com liberdade, discorrer, Senhor, sobre o texto sagrado e agradecer a Ti pelo privilégio de poder Te servir, Senhor. A primeira Igreja Batista de Nova Friburgo, nesses 100 anos de lutas, mas também de vitórias, vem pregando a Tua palavra, vem pregando o Evangelho, Senhor, para libertar vidas da tristeza, da amargura, Senhor, da ira. Ó Pai, nós queremos que a nossa palavra para essa cidade seja uma palavra profética, que anuncie, Senhor, coisas boas, que anuncie as boas novas, ó Pai, porque Evangelho quer dizer boas novas. Abençoa, portanto, Senhor, os vereadores, Senhor, que fazem parte desta casa do povo, Senhor. Ilumina suas mentes, ó Pai. Trabalha com poder os seus corações, ó Pai. Pedimos igualmente pelas suas famílias, ó Pai, porque não podemos, ó Pai, ter êxito e sucesso se a nossa família não estiver bem estruturada, Senhor. Mas quando a família está bem estruturada, Senhor, o chefe de família vai a campo semeando e colhendo bons frutos, ó Pai. Portanto, abençoa os vereadores e as suas famílias, ó Pai. Nós te pedimos também por essa cidade, Senhor. Pedimos em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador, agora e sempre. Amém, amém e amém. Muito obrigado, querido. Não sei se alguém mais na mesa gostaria de usar a palavra. Não? Vou abrir a participação dos vereadores. Vereador Cláudio Damião. Primeiro, parabenizar o vereador presidente Sérgio Xavier pela iniciativa, dizer que a nossa intenção, a minha e do professor Pierre, era vir aqui cumprimentá-los e pedir licença, porque nós estamos numa dura tarefa, que é conduzir os trabalhos da CPI, e já tínhamos até falado com o presidente dessa nossa intenção, mas confesso que nós ficamos presos à cadeira, não foi possível pedir licença, porque o momento foi muito sublime para todos nós. Então, quero cumprimentar ao pastor Francisco e, desta forma, cumprimentar os demais membros da mesa, o coral, belíssimo coral, esplêndido coral, a maestrina, as vozes aqui que se embaralham, se misturam e dão uma composição e uma harmonia fantástica, com notas aqui que a gente fica tentando distinguir, né? Fabuloso. Hoje essa casa, nós tivemos uma sensação muito ruim no momento da CPI, das investigações, da oitiva. Parece que uma sombra negra se apoderou aqui e isso foi dissipado. Amém. Né? Graças Amém. a Deus, Amém. foi dissipado. Amém. Porque é do ser humano, né? Carregar o bem, mas também carregar coisas muito negativas. E eu acho que a melhor missão que a gente tem é, de alguma forma, passar o bem para os outros e receber da mesma forma a luz. Não há coisa pior do que desejar o mal ao outro e tentar passar o mal para quem quer que seja. Não foi esse o ensinamento que nós recebemos.
E às vezes a gente acaba esquecendo e descumprindo os ensinamentos, né? Preciso voltar ao trilho, voltar aos rumos, voltar ao caminho. Mas dizer, acima de tudo, que estar há 100 anos, comemorando 100 anos, não é uma missão muito fácil, né? Nessa casa nós temos tido a alegria de receber aqui instituições, sejam instituições religiosas, outras instituições já conhecidas no município de Nova Friburgo, que completam 100 e mais de 100 anos. É uma responsabilidade acima de tudo, porque não é fácil num mundo em que as coisas passam tão rapidamente que as instituições permaneçam tão sólidas e tão firmes e com pessoas tão fantásticas, acima de tudo, porque são as pessoas que fazem a diferença, né? E a gente tem isso, esse sentimento de que a gente tem que tentar fazer sempre o melhor. E quando o senhor fala de que estão orando por esta casa e por nós, eu me sinto bastante confortado, porque sei de todos os nossos defeitos, de todas as nossas fragilidades, e sei que no coração de cada um vai a intenção de fazer o melhor, mesmo que a gente, às vezes, tenha divergência com relação aos caminhos que a gente vai seguir. E quando a gente não tem a certeza, é preciso até que venham as críticas. Então, também não se omita de fazer a crítica, não pode fazer a crítica, puxar a nossa orelha e dizer que nós estamos seguindo um trilho errado, porque isso também nos conforta. Saber que as pessoas que estão nos chamando a atenção têm autoridade para isso. Não é uma crítica fútil, vazia, que visa desmoralizar ou derrubar quem quer que seja. É uma crítica que vem de um pai, né, de uma mãe, de um irmão, de alguém que quer o melhor. Não o melhor para mim ou para qualquer dos vereadores, mas que quer o melhor para a cidade. E que nem sempre, às vezes, na nossa visão, o nosso mundo pode estar muito estreito, muito limitado, e a gente pode não enxergar devidamente esse caminho. Então, eu recebo, e acredito que os meus colegas também vão receber, de forma muito afetuosa as críticas que vierem dentro de que uma linha, e certamente é nessa linha, de que a gente busque uma correção de rumo naquilo que a gente entender que não está muito ajustado. Então, o que nós queremos é o bem da cidade. Tenho certeza que hoje nós não vivemos mais num ambiente de perseguição como a igreja viveu no passado. Hoje estamos irmanados num espírito cristão, um querendo o bem do outro e na certeza de que a distância entre as religiões não nos separa. Pelo contrário, né? A gente pode estar, às vezes, numa igreja diferente, tendo um ensinamento familiar diferente, mas buscamos sempre o mesmo caminho, o caminho da luz e da inspiração. Então, agradecer aqui. Peço desculpas se em algum momento a gente possa cometer excessos, né, no sentido de querer chegar ao melhor para a cidade, mas pode estar certo, pastor, que tem o melhor da nossa vontade, da nossa vocação, e estamos aqui, além de no nome da população, buscando o melhor, também na nossa convicção religiosa, acreditando que estamos cumprindo com o papel cristão. Então, parabéns a todos, né, da igreja, as mulheres que são presença maciça no coral, é uma realidade. Os homens ali cumprindo um pequeno papel, né? Hoje nós somos minoria na sociedade, não vai ser diferente no coral. Então, parabéns a todos e muito obrigado. Vereador Isaac Deman. Senhor presidente, senhores pastores aqui, senhores vereadores, amados membros da Igreja Batista, graça e paz. Eu fico muito feliz, pastor Francisco Amaral, em hoje, essa casa, poder estar aí prestigiando e colocando em evidência o centenário da Igreja Batista de Nova Friburgo. A Igreja Batista de Nova Friburgo construiu a sua casa sobre a rocha, e a prova disso que está aí, fiel à palavra, aos mandamentos do nosso Senhor, completando o seu centenário. É importante, bonito, que nós, poder público, possamos reconhecer a importância da instituição da igreja para a nossa sociedade, a importância de convicção pessoal que tenho para a minha vida, que é seguir os mandamentos do nosso Pai, e sabemos que o nosso Estado é laico, mas para mim, pessoalmente, é uma grande alegria hoje essa casa estar aqui sendo transformada numa casa de oração, numa casa de louvor, para glorificar e honrar o nosso Deus. Parabéns a todos vocês e Deus continue abençoando a todos. Amém, obrigado. Vereador Renata Birramer. Ilustríssimo pastor Francisco Amaral, em seu nome eu estendo os cumprimentos aos demais ilustres integrantes da mesa, a todas e a todos, extraordinário coral que nos encantou pelo seu ensaio durante muito tempo para trazer essa alegria a nós aqui na Câmara. O presidente Sérgio Xavier foi inspirado ao promover essa reunião do centenário da primeira Igreja Batista
E no resumo que apresentou, nós vimos que essa trajetória foi eivada de obstáculos. Nos primeiros momentos, havia uma intolerância religiosa, nas primeiras décadas do século passado, e a primeira Igreja Batista suplantou todos esses problemas. É lógico, muita dor, com muito sacrifício. E nós estamos vivendo agora, pastor Francisco Amaral, e o senhor sabe muito bem disso, um momento de baixa estima da nossa população. Nós tivemos a maior catástrofe climática do Brasil, aqui na Nova Friburgo, 12 de janeiro, naquela madrugada terrível. E as igrejas, inclusive, com a grande participação da primeira Igreja Batista, conseguiram equilibrar a situação através das suas doações, através do seu trabalho. E agora, nesse segundo momento, o trabalho espiritual da igreja é fundamental para essa recuperação da nossa autoestima. Nós vemos muito desalento, muito ceticismo, muitas pessoas sofrendo muito, as mortes que nós estamos ainda contabilizando, nem todos os corpos foram achados. E nós vemos a nossa cidade com um decréscimo na sua atividade econômica, com desemprego, ainda 2.221 pessoas que não conseguiram aluguel social. E aí que nós precisamos cada vez mais da primeira Igreja Batista. Precisamos porque é um bálsamo. A igreja, nessa situação, e principalmente com a nossa juventude, a juventude passa por uma situação bastante difícil na nossa cidade. No mundo moderno, as pessoas não se interpenetram, não se comunicam, e às vezes se veem com rancor mútuo. E a igreja é a forma, é a maneira, é a solução para esses problemas, porque ali deixa de haver a competição, passa a haver a comunhão e a irmandade. Se tornam irmãos, e aí nós podemos ter um sucesso, nós podemos ter o combate a essa situação difícil que nós vivemos hoje com a nossa juventude, a juventude de todo o Brasil, particularmente aqui de Nova Friburgo. E é preciso que nós possamos reconstruir a nossa cidade. E nada mais com que uma igreja centenária, uma igreja tradicional, uma igreja que tem desempenhado um papel fundamental, ela possa nos abençoar e levar a nossa cidade ao seu futuro esperado. Muito obrigado pela presença de vocês aqui, muito obrigado a todas e a todos. Nós hoje mudamos a nossa sessão, daqueles embates cotidianos necessários no parlamento, nós vemos a paz espiritual da igreja, primeira Igreja Batista. Muito obrigado. E que bom, né? Que bom que amanhã tem mais CPI e o clima já está abençoado. Em nome de Jesus. Vereador Nami Nassif. Senhor presidente, senhores vereadores, pastor Francisco Amaral, cumprimentando o pastor, cumprimentando todos os membros, dirigentes e pastores da igreja, primeira Igreja Batista, Nova Friburgo, também coral aqui também, que fizeram excelente apresentação. Eu sempre tenho dito uma coisa nas minhas falas aqui nesta casa. Eu acho que o ser humano tem que acreditar em alguma coisa, uma força superior. E essa força superior nós sabemos que é Deus. E dessa casa já fez várias homenagens a igrejas de todos os segmentos. E a gente sabe que, apesar de as igrejas serem diferentes, mas a ideia é uma só, louvar a Deus. A gente sabe que em Friburgo, nós que presenciamos de perto a catástrofe, a gente sente que as igrejas foram muito importantes em todos os momentos. No primeiro momento da tragédia, ela foi solidária. A solidariedade que ela passa, a mensagem solidária da igreja, quando se prega, ela passou na prática, fazendo os atendimentos.
Foi uma coisa assim impressionante, a logística de distribuição. As pessoas das igrejas, a solidariedade delas com os demais irmãos era uma coisa assim impressionante. Isso eu acho que porque muitas das vezes, pastor, as pessoas pregam, falam, se são evangélicos, são católicos, mas para a palavra, não nas atitudes. As pessoas têm que ser pelas atitudes. E as igrejas mostraram que muitos de seus membros são pelas atitudes que foram tomadas. E o segundo momento também, eu acho que é o apoio espiritual. Foi o que o senhor falou na fala ali, porque quem louva a Deus, ele se conforta, traz paz, traz harmonia. E essa casa aqui talvez esteja precisando disso. Não chegou muito oportuno, esteja precisando disso. Porque temos debates acalorados. Eu, sinceramente, muitas das vezes a gente sai daqui, eu particularmente até digo isso, sai assim um pouco perdido, talvez sem rumo, sabe o que fazer. Porque chega na vida pública, chega um momento que você não sabe que se o caminho que você vai tomar é o certo. Porque a decisão de um parlamentar, de um agente público, ele influi na milhares de pessoas, na vida de milhares de pessoas. As pessoas não têm essa noção, entendeu? Então, eu sou um homem também de fé, um homem acredito, e sei que se nós temos que reconstruir, não só a cidade materialmente, mas espiritualmente também, que as pessoas estão um pouco ainda céticas do que aconteceu, da tragédia. Eu acho que isso tirou um pouco a crença, um pouco do nosso povo ainda. Eu tenho que fazer uma reconstrução espiritual, porque material é fácil, vou trazer espiritual. Esses dias, eu tive com uma pessoa que mora aqui no Floresta, e ela perdeu 3 familiares, perdeu o patrimônio. Ela estava assim, perdida, entendeu? E ela se questionava até a fé dela nesse momento, entendeu? É uma coisa assim, que a gente passa, quem passa por isso que sabe. Ela perdeu uma filha, um marido e uma neta, entendeu? Um neto. Então, acho que essa reconstrução espiritual vai ser muito importante na igreja agora, porque foi o vereador Renato Berramo falou, é para trazer a autoestima da população, para a pessoa voltar a viver, para acreditar. Entendeu? Acreditar, nós temos que acreditar. E só vamos passar a acreditar se a gente tiver fé. A gente acreditar que alguma coisa superior nos deu essa missão, uma passagem aqui que nós temos que passar por isso. Porque eu, particularmente, eu sempre digo, tem noite que eu acordo do percussor na noite, eu nunca imaginei que eu fosse ver o que eu vi nessa tragédia. E só consegui suportar e talvez não entrar em uma fase depressiva, porque eu sou homem de fé. Entendeu? Eu acredito na força superior, acredito na mensagem de Deus. Entendeu? Eu tenho uma experiência até familiar, a minha esposa, por exemplo, ela começou a frequentar a igreja com mais frequência. E ela passou, disso tudo que passou, pelo pouco que ela viu, pela fragilidade dela, ela ficou um pouco depressiva. Nós tivemos que fazer algum certo tratamento. E através da fé, ela falou comigo, não, através da fé eu estou recuperando. Amém. Entendeu? Através da fé eu estou recuperando. Amém. Entendeu? Eu acredito nisso. Porque só isso, porque tudo eu fiz, eu tentei fazer, mas depois que ela voltou para a igreja, não teve merda, a igreja está resolvendo. Amém. Amém. Só isso, senhor presidente. Amém. Vereador Marcos Medeiros. Senhor presidente, começar felicitando pela vossa proposição. Isso porque, desde 3 anos, 4 anos de idade, a maioria das pessoas não tem esse tipo de atitude, mas eu tenho memória fotográfica. Me passa várias imagens de uma casa que a minha avó tinha uma pensão em frente ao clube de xadrez, na esquina ali, onde está erguido o templo da Igreja Batista. Ali era a pensão da minha avó. E ia até o final, fazendo rumo com a Igreja Batista, que também tem um templo ali. E desde criança, os primeiros sons, acordes, os primeiros glória a Deus, aleluia, criança eu ouvia do quintal da minha avó, porque minha avó tinha um carinho muito grande comigo. Eu me lembro que eu perdi minha avó cedo, mas eu me lembro que ela falava que ela cuidou do meu umbigo e que ela gostava que eu ficasse com ela. E, apesar dela não ser evangélica, ela ouvia e deixava a gente ali próximo, ouvindo os cânticos e os sons de bênção que vinham da sua igreja. Por outro lado, a prova da sua importância, pastor
José Francisco do Amaral, é o Francisco, que está aqui no coral, que é meu tio. O Francisco, ele... Posso falar porque ele próprio não tem vergonha disso. Ele tinha problema alcoólico, um problema grave, agudo de bebida. E Francisco entrou nos Alcoólicos Anônimos. Dirige lá a entidade, é um dos responsáveis. Mas faltava alguma coisa na vida do Francisco. Então, quando eu o vi de pé, cantando como um canário, e vermelho igual o peito de uma sabiá laranjeira, eu vi o quanto é importante as suas ações, porque aquela lacuna que existia na vida dele, o Senhor está conseguindo preencher através da atitude do Francisco, que está aqui, que deixou bebida, deixou cigarro. Quando ele largou a bebida, ele passou a ser viciado em cigarro. Era o dia inteiro com cigarro na boca, o tempo inteiro. E hoje, eu até falei ali, parabenizei e falei, agora você consegue cantar, você está sem cigarro, tenho a certeza que o doutor Renato, nesse momento, vibra, porque é um dos grandes guardiões com relação à questão de se execrar o fumo da sociedade mundial. Então, felicito por esse lado. E, por outro lado, na época das chuvas, o senhor é prova disso, tive várias vezes em sua igreja, onde eu vi um diferencial do senhor e de alguns outros pastores, não todos, infelizmente, mas que o senhor está aqui na minha frente e eu vou testemunhar. O senhor recebeu uma quantidade enorme de doações, água, comida, roupa. O senhor regimentou suas ovelhas para que o ajudasse nessa distribuição. Vários dos pastores, eu fiquei até sentido, porque eu vi isso em loco, escolhiam as pessoas para doarem. No início, não, mas depois só doavam para as suas próprias ovelhas. Só quem era da igreja. O senhor, não. Uma fila enorme. A fila até rodava o quarteirão de quantidade de pessoas que o senhor estava viabilizando doação, de acordo com o que o próprio Deus prega na Bíblia, sem discernimento de cor, de credo, de sexo, seja qual for a atitude da pessoa, o Senhor estava ali com o objetivo de ajudar e amenizar o sofrimento das pessoas, e eu vi por várias vezes, o Senhor sabe que eu tive lá com o Senhor, e fui em todas as igrejas, fui igreja em Florândia, lá para o lado de Salinas, fui igreja para o lado de Lumiar, fui igreja em Amparo, fui igreja em Rio Grandina. Num determinado momento, vou repetir, vários são os pastores que só doavam para quem fosse da igreja. Tem um pastor famoso, não vou citar o nome que não vem ao caso, que na minha frente veio uma senhora, pastor, eu preciso de água, mas você não é da minha igreja? Não, mas você não é da minha igreja. E esse tipo de atitude o senhor, em nenhum momento o senhor teve. Pelo contrário, o subir e descer das escadas da sua igreja carregavam a esperança, carregavam a vontade, e o senhor não exigia nenhum tipo de predicado, nenhum tipo de adjetivo, nenhum tipo de comprometimento com a sua obra. O seu objetivo era ajudar as pessoas. E não é à toa que a gente cumpre com prazer e alegria estar presente nesse momento onde o senhor comemora 100 anos de fundação da sua instituição religiosa, que presta relevante serviço em nossa sociedade. E eu me identifico muito também com o senhor, porque toda vez que a gente tenta fazer alguma coisa diferenciada do que todos os outros fazem, as pessoas às vezes carregam o sentimento da inveja, carregam o sentimento de não querer estar ao seu lado, e sim querer ser o Senhor, que é guardando as devidas proporções, que acontece comigo. Às vezes as pessoas não querem estar ao meu lado, quer ser o que eu sou, quer ter o que eu tenho, quer surrupiar aquilo que eu tenho. E guardando as devidas proporções, eu sei que o Senhor passou por isso, e o tempo provou que podem tentar retirar
estrutura física, pode tentar retirar determinadas ovelhas, podem determinadas pessoas tentarem atingir o Senhor, mas o tempo mostrou que o Senhor de pé como urso lutou e mostrou que podem roubar tudo do Senhor, menos a sua inteligência e a sua fé em Deus. Amém. E a prova disso é que o Senhor está aqui hoje com a lealdade de mão dupla com todos os fiéis que são representados através dessa bela obra que é o coral que o Senhor tem. Tenho a certeza que o Senhor vai continuar pregando, que o Senhor vai continuar levando a palavra em cada canto desse município e, principalmente, cada lar onde tiver uma pessoa que for membro da sua igreja, pode ter a certeza que ali vai ser uma célula, ali vai ter uma pessoa para testemunhar que o Senhor é um homem de bem, um homem honrado, um homem que deve a Deus e que, principalmente, veio no mundo para fazer a diferença e transformar a vida do ser humano para melhor. Parabéns pelo Senhor, parabéns pelo seu coral e por todas as suas ovelhas e pessoas que têm a oportunidade de desfrutar algum momento ao seu lado. Sou seu fã. Obrigado. Antes de passar a palavra ao vereador professor Pierre, para finalizar a participação dos vereadores, nós temos a justificativa de algumas ausências. O vereador Edson Flávio, infelizmente, está com problema de saúde, né? Não pôde comparecer à sessão, inclusive chegou a vir à casa, mas realmente estava muito debilitado e não pôde ficar até o momento. Nós temos a justificativa do vereador Reinaldo Rodrigues e temos a justificativa do vereador Luciano. O vereador Reinaldo Rodrigues, uma reunião de urgência. O vereador Luciano pediu que lesse a sua justificativa. O vereador Luciano Faria vem por meio deste justificar sua ausência nesta sessão solene, ressaltando que não tem por hábito deixar de comparecer às sessões, principalmente a uma homenagem desta grandeza, mas está em audiência com o deputado estadual Luiz Martins, tratando de temas relevantes para a reconstrução do nosso município. Aproveito a oportunidade para parabenizar a primeira Igreja Batista de Nova Friburgo, na pessoa do ilustríssimo pastor presidente Francisco Amaral, extensivo a toda a diretoria e aos fiéis que dão sua contribuição em nome desta respeitável instituição, em prol do fortalecimento do nome do Senhor. Assina o vereador Luciano Faria. Esses foram os vereadores que justificaram a ausência nesta sessão. Pela ordem, presidente. O vereador Reinaldo Rodrigues já reiterou e pediu para que eu reiterasse a questão da justificativa dele. Pois não, vereador. Senhor presidente, pois não, vereador. Enquanto nós aguardávamos o início da sessão, o vereador Jorge Carvalho pediu que justificasse que ele fez uma cirurgia na boca e estava se sentindo mal, pediu que eu justificasse a sua ausência nessa sessão também. Pois não, vereador. Portanto, analisando a participação dos vereadores, vereador professor Pierre. Senhor presidente, eu quero inicialmente saudar Vossa Excelência pela sensibilidade de reconhecer 100 anos de uma entidade tão importante. E quero cumprimentá-lo também a Vossa Excelência, ao pastor Francisco do Amaral, aos demais pastores e homens de Deus em Cristo Jesus, de igual forma também a todos os membros da igreja aqui presentes a esse coral iluminado, as mulheres vestidas de sol. Que Deus abençoe a todos, e os homens também, com suas vozes graves, puderam entoar maravilhosamente esses cânticos, realmente que tocam a alma de qualquer pessoa. Mas eu quero começar, pastor, nos 100 anos. O número 10 é um número muito importante no texto bíblico. O número 10 é o número da memória. Simbolicamente tem esse traço. Não é à toa que antes de Noé são 10 patriarcas, depois de Noé são outros 10. E a gente sabe que existiram mais, mas a Bíblia registra os 10 mais importantes a título da importância e da memória. Não é à toa que são 10 mandamentos, exatamente pela força da memória da palavra de Deus no coração do homem. Por isso se sintetiza em 10. E 100 é o resultado de 10 vezes 10. Ou seja, é o resultado da memória vezes a própria memória, o que já enraiza indelevelmente na história. E é exatamente isso que a Igreja Batista em Nova Friburgo faz com a sua história. Indelevelmente marca, tal qual o sinal do batismo nessa terra de Nova Friburgo. Aliás, o nome Batista é bem-aventurado.
vem exatamente do lavar, do purificar, e como nós precisamos odiernamente ser lavados por Deus, purificados por sua palavra, pelos testemunhos, mas principalmente pela força da oração. Então, pastor, primeiramente esse ponto. Curiosamente, na metade do 10 está o 5. E exatamente a igreja surgiu aqui sobre o capítulo 5 de Mateus. Bem-aventurados os perseguidos. E foram como são bem-aventurados. 100 anos mostram como que Deus esteve ao lado de todos aqueles que construíram a primeira igreja batista ao longo de toda essa história aqui em nosso município. Também, pastor, eu levanto aqui até um pedido. Quando nós somos batizados, nós ganhamos dons. Um dos dons é o dom de ser profeta. As pessoas confundem o dom de profeta. Profeta é aquele que anuncia, mas que também denuncia. Aquele que esclarece. Na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, do capítulo 12, nos versículos iniciais, diz Paulo: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então há várias funções na sociedade também. Também Deus observa vários dons. Infelizmente, há uma confusão imensa em relação aos poderes. Qual a função do poder legislativo? Qual a função do poder executivo? Qual a função do poder judiciário e também do Ministério Público criado na Constituição de 88? Eu peço muito, o senhor como homem de luz e demais pastores, possam semear também entre os fiéis qual o papel do poder público, dos setores, para que não sejamos também injustiçados. A das palavras que mais aparecem na Bíblia é Zedaká. Zedaká é justiça. Deus é justiça. Então, da mesma forma, a gente pede que nos corrija na fraternidade, nós também pedimos que possa promover a justiça, para que não sejamos injustiçados por aquilo que não temos a competência para fazê-lo. Muitas vezes, como vereadores, vem da arte de verear, também de anunciar, de levar a verdade, a palavra, o caminho, de parlar, daí parlamento do italiano. Nós temos o dever de legislar, temos o dever de fiscalizar, temos o dever de representar, como muito bem disse o senhor, nessa casa do povo. Mas há muita confusão sobre isso. As pessoas ainda pensam que nós podemos executar, quando não podemos. A Trindade Santíssima, ela também tem força e tem suas peculiaridades. O Pai tem a sua função. O Filho é o verbo, é a palavra. O Pai é o pensamento. O Espírito é o movimento. Cada qual tem a sua função, embora um só Deus. Fazendo um paralelo, lógico que numa situação social muito aquém, nós também temos funções distintas. Então é um pedido que eu faço ao senhor e aos demais pastores: levem luz ao povo nesse sentido, para que nós não sejamos injustiçados e possamos fazer o nosso trabalho com a base da palavra e a força de Deus. Hoje é um dia iluminado. Hoje é um dia que sobre essa graça, a casa veio a graça. Sobre essa casa pousou a luz. Se houve aqui, ou se há, vez ou outra, um lampejo de treva, a luz sempre supera. Hoje uma lâmpada foi colocada no alto, para que todos vissem, tal qual o Senhor prega no capítulo 5 também de Mateus. Nós precisamos de muita luz, de muita serenidade, de muita clareza e ao mesmo tempo autoridade e humildade e firmeza para agir conforme preceitua a palavra. Em Josué: não desvieis nem para a direita e nem para a esquerda, ser firme no teu caminho. É essa firmeza que nós precisamos. A oração que fazem, como ela é importante, como ela toca, como ela é sustento para nós, é alimento para a alma. Nós precisamos nos alimentar na alma também
sobretudo até. O corpo precisa de alimento, sim. O intelecto precisa de alimento, sim. Mas estamos, e muitas vezes esquecemos, e é por isso que o mundo está do jeito que está, porque as pessoas não se alimentam de Deus. Temos fome e sede de justiça. Temos fome e sede de Deus. Nova Friburgo tem fome e sede. O povo está sofrendo muito. E todas as vezes que o povo sofreu na história do povo hebreu, os profetas apareceram para interceder. Moisés tocou com seu cajado a rocha para que saísse água, e o povo tivesse o que beber, enquanto estava sedento, logo após sair do Egito. Nós estamos sedentos também. Então todos os homens de fé, é o momento de todos se unirem, para orar, mas também para agir. Precisamos seguir a orientação da palavra do Senhor, quando Ele, em sua ascensão, disse, e os anjos disseram, que estás aqui, olhando? Há muito o que fazer, nós precisamos. Quando o Senhor ressuscitou Lázaro, Ele disse, tirai a pedra. E nós estamos tirando a pedra? Deus age, mas nós precisamos agir também. Então é nesse sentido que eu peço aqui humildemente, que nas orações, todos os pastores, toda a igreja batista, possa, e todas as pessoas de fé que estão acompanhando, seja qual for a linha religiosa, porque entendo que as religiões são como os rios que confluem para o mar que é Deus. Cada rio tem o seu curso, tem a sua maneira, mas tem a sua meta, chegar ao mar, fazer os sentidos desse mar. Então eu peço imensamente que orem nesse sentido, que tragam essa luz para nós e para o povo, principalmente que nós representamos, humildemente representamos, com nossas fragilidades, mas com a nossa esperança. Não falo aqui tão somente como um homem que representa, nesse momento, a muitos. Falo aqui como um jovem que pede a força, que pede luz, que pede oração para todos nós. Por favor, pastor, não deixe de levar isso aos fiéis. Eu te peço encarecidamente, porque são muitos cidadãos que chegam até nós com lágrimas, com dores, que nós não podemos resolver. Não somos super-heróis, somos homens, sofremos também. Só Deus pode nos dar essa força. Então, por favor, eu peço encarecidamente essa luz. Muito obrigado por hoje estarem aqui. Muito obrigado pelas canções que entoaram. As canções são profundas quando tocam a alma, quando elevam a alma e nos aproximam de Deus. E hoje, nesse momento, nós conseguimos ter e sentir a Deus. Eu tive testemunho de uma família batista. Eu cresci na Vila Amélia, próximo ali. E 3 irmãos eu vi testemunhar maravilhosamente. O seu Edmo, Dona Darli, o missionário Aniel. Vi crescerem na igreja, testemunharem e serem pessoas brilhantes pela humildade. Então eu tenho referências muito bonitas com relação ao caminho da igreja. Mas também por passar sempre ali, escutar as pregações, por também escutar o canto e o fervor da igreja. Saúdos em Cristo Jesus por isso. Amém, amém. Que Deus, nosso Senhor, os abençoe sempre. Lhes conceda a paz. Volva o seu olhar todos os dias sobre todas essas pessoas que constituem essa igreja, que em 100 anos, construiu uma linda história e que tem muito a construir e a semear. São como os semeadores da parábola do semeador, semeando e construindo e reconstruindo. Então, muito obrigado, do fundo do coração, presidente, mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade e por esse momento de renovação. Que Deus nos abençoe, nos ilumine
e volva o seu olhar misericordioso sobre nós. Obrigado. Amém. Amém. Bem, pastor, agora o senhor botou mel na boca de todo mundo. Eu queria ouvir mais um pouquinho do coral, né? Se for possível, todo mundo ansiosos aí para ouvir mais um pouquinho do nosso belíssimo coral da Primeira Igreja Batista de Nova Friburgo. Se for possível, né? Não sei se prepararam aí, se tem uma carta na manga para poder aí. Voz do presidente é uma ordem, obedeça, coral. Parabéns, é um belíssimo coral. Dá para fazer uma reunião só com coral, né? Nós ficaremos aqui a noite toda maravilhados aqui. Vamos dar trabalho bastante aí para essas vozes maravilhosas. Mas, pastor, eu fico imensamente gratificado nessa noite. Gostaria muito de agradecer a presença do senhor, né, do coral, dos demais pastores aqui, do nosso querido representante da Câmara de Comércio Brasil-Moçambique. Uma honra recebê-lo na nossa casa. E dizer que, né, pelo testemunho de todos os vereadores, né, a gente tem uma grande responsabilidade com essa cidade, né, está sobre nós um grande peso de tomarmos as decisões de uma forma correta,
de passar para esta cidade, para o povo, as nossas verdadeiras funções, que é o de legislar, de fiscalizar o Executivo. Temos uma dura tarefa, né? Estamos em curso, uma CPI, para investigar as denúncias de irregularidades, os repasses feitos pelo governo do Estado, governo federal. Não é fácil, não é brincadeira, realmente uma missão muito difícil, e que Deus quis, né, que nós, os 12 vereadores que estamos nesta casa, tivéssemos, nesse momento, diante de tal situação, para dar à Nova Friburgo o que ela espera, que é a nossa resposta, com credibilidade, com eficiência, com eficaz, né, para que juntos possamos reconstruir a nossa cidade. Não como ela era, né, porque todos nós sabemos que não era a cidade que nós desejamos, tinha algumas falhas, algumas coisas que nós não gostaríamos, mas sim, a oportunidade de reconstruirmos como a gente quer, uma cidade com igualdade de oportunidade para todos, né, uma sociedade mais organizada, uma sociedade onde todos possam ter voz e vez. Por isso aqui o testemunho tão emocionado do vereador professor Pierre, porque pousa sobre nós essa grande responsabilidade. Mas em momento nenhum esta casa tem fugido a essa responsabilidade, muito pelo contrário, assumimos e vamos honrar, em nome de Jesus, essa missão que nos foi dada da melhor forma possível. Por isso nós pedimos ao Senhor, aos pastores, à igreja como um todo, que continue orando por esta casa, para que nós tenhamos o discernimento e a capacidade, né, de dar a esta cidade o seu verdadeiro destino, e o verdadeiro destino que ela merece. Não é uma missão fácil, como já disse, mas estamos preparados. E esta noite, ela só vem trazer bons fluidos. Esses cânticos vão ecoar por estas paredes aqui, tenho certeza que por muito, muito, muito tempo, se Deus quiser, e trazer, né, luz, como o vereador professor Pierre disse, aos nossos direcionamentos, às nossas decisões, e a importância que tem hoje todas as igrejas para Nova Friburgo. A gente não pode contar a história dessa catástrofe sem falar da participação das igrejas. Foi algo fenomenal, jamais poderíamos ter passado por aquilo tudo sem a participação efetiva de todas as igrejas. E a primeira igreja batista tem um capítulo especial nessa reconstrução, não só no primeiro momento, onde, né, abraçou os seus fiéis e todas aquelas pessoas que buscavam, né, uma palavra de consolo,